pessoal já está entrando aí. Graças a Pai, gente. Esse primeiro momento aí. Gente, vamos lá. Graça e paz. Nelly, não mandou meu pastel, né, irmã Nelly? Paz do Senhor, tudo bem? Irmã Nelly, glória a Deus. Muito bom ter a irmã Nelly aqui novamente conosco. Hoje vamos estudar aí, vamos ler, vamos falar sobre a família de Lameque, né? Nós temos dois Lameques, dois Lameques, mas vamos falar sobre o primeiro, né? Do filho de Caim. Um é de Caim e o outro é de Sete, né? Mas nós vamos nos ater mesmo ao filho de Caim, né? Devido à sociedade em que ele vivia. Então nós queremos inclusive fazer essa comparação de sociedades, né? Se existe uma semelhança, algum tipo de semelhança com a de hoje, né? Acho que não existe nenhuma. Nenhuma. A Bíblia é mais atual que o Jornal da Manhã. Você ouviu isso aí? A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, né? Então, hoje nós vamos estar aí conversando sobre a família de Lameque, falando algumas coisas. Eu separei aqui um material para o pastor Felipe. Antes da gente começar, eu queria te dar um tempo aí, irmão, para você convidar, abrir uma sala de vídeo aí, né, iniciar uma sala de vídeo e convidar os seus amigos aí para estarem conosco, para estarem participando, né, da nossa live de agora de 5h30 da tarde, né, no Facebook. Hoje eu estou com o pastor Felipe novamente, né? Amanhã eu vou estar recebendo aqui o Carlos Augusto, mais conhecido como Guto. À noite eu vou estar no Instagram com o meu amigo Marcelo Moura, servo de Deus, um homem de Deus, né? Lá da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio, né? Então à noite eu vou estar no Instagram com ele e amanhã eu vou estar recebendo aqui o Guto, quinta-feira o pastor Emanuel, sexta-feira a irmã Leila. Então assim, durante todo o mês de maio nós estaremos recebendo alguém aqui em casa. Pastor Felipe, ó, hoje todo dia vai ter aqui e lá no Instagram, todo dia, os dias no Instagram. De repente a gente vai fechar um desses 2 dias aqui à noite. Quarta-feira para você não dá, de repente, em segunda, 9 horas, só vai ficar bonito, né? Então, gente, nós vamos estar aí, né, um bom período aí durante todo o mês de maio, recebendo gente. Inclusive estou recebendo doações, estou pedindo aí os irmãos aí que pudessem, estou pedindo mesmo, né? Esse mês, como a gente vai receber bastante convite, para a gente, né, colocar aqui na mesa, pode mandar, porque a gente vai ficar feliz, né? Eu estou igual o pastor Carlão, o pastor Emanuel. Rapaz, não tem esse negócio não. São de gente hoje pedindo, irmão, ajuda aí, porque é mês, cara, e a gente vai receber muita gente aqui em casa, como a gente tem abençoado a vida de vocês, abençoado também. E vou ser sincero, tem muitos irmãos aí que conhecem o nosso trabalho, sabe que o nosso trabalho é sério, sabe que a gente faz uma coisa por amor, né? A gente faz tudo porque a gente ama mesmo a obra de Deus, e essas pessoas têm estado aí com a gente aí, têm visto, já estão até mandando as ofertas aí. Então assim, eu louvo a Deus inclusive pela vida desses irmãos que têm se disponibilizado, né? Inclusive eu queria mandar um parabéns aí pro meu amigo Genilson. Genilson fez aniversário ontem,
Genilson é um servo de Deus, né? Eu estou mandando parabéns para você agora, mandando parabéns na live para você agora. O Genilson tem estado conosco, tem nos abençoado. De casais também, ó, o cara só arruma um lugar maneiro para encontros de casais e barato, né? Inclusive eu queria trazer ele aqui um dia para falar sobre isso, né? Como é que ele consegue. Então, gente, sem mais 10 minutos, dei tempo. Compartilha aí, compartilha, gente, vamos compartilhar as lives aí, né? Vamos ajudar a gente aí, né? Vamos compartilhar. Eu tenho certeza, Deus vai aqui a discussão aqui hoje com o pastor. Live é abençoado. Pô, não é igual ontem, 10 minutos live no Instagram, eu mando uma mensagem para o pastor Leonardo Dávora. E aí, vamos fazer uma live agora? Aí ele, pô, vamos. Então vamos embora. Vamos falar sobre a família de Abraão. Pastor Leonardo Dávora, pô, o homem ontem esteve conosco no Instagram, ó, foi, pô, ele arrasou, foi assim. Ele num concílio, foi show de bola. O homem Mas esse homem esse homem que examinar, eu tô lascado. Ele é fantástico, homem de Deus, e tem abençoado muitas vidas, psicólogo, né? Então, ele vai estar falando, vai estar novamente no Instagram com a gente sobre a vida de Jacó. Gênesis capítulo 6, verso 1 a 8. Eu vou ler Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, capítulo 6, verso de 1 a 8. Nós vamos estar lendo esse texto. Diz a palavra, capítulo 6, verso 1. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar a face da terra, nasceram filhas, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contente para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a maldade do homem e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém achou graça aos olhos do Senhor. Deus não está indo de jeito nenhum aqui. Você que está vendo aqui. Então, gente, quem foi Lameque? Nós lemos um texto, acabamos de ler esse texto pós-queda, né? Pós Adão e Eva ter saído do Éden, ter sido expulsos do Éden, e o que? O crescimento da humanidade, e com ele também o crescimento de várias
traição, homicídios e tantas outras coisas. Lameque, por exemplo, no capítulo 4, no verso 4, 23 e 24, ele fala um poema, né? Como parece que ele está ao conflito, se ele está se exaltando ou se ele está tentando se desculpar. Tem aqui, e ele diz, né? Ada Isilá, escuta, Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. As frases são frases que mostram que ele tenta justificar, né, o fato dele ter matado aqueles homens. Então há uma discussão teológica em cima dessa. Lameque foi um dos 2 personagens bíblicos no livro de Gênesis. Existem 2 Lameques. Um era descendente de Caim e o outro era descendente de Sete. Um era mau, era mau, né? E o outro era bom. O outro, inclusive. Então, gente, voltando aqui, eu estava falando sobre a família de Lameque. Lameque vem do hebraico Lemeque, a ser moço forte. Descendente de Caim, teve 3 filhos. Caso é o primeiro, Lameque da seguinte maneira: como sendo um homem cruel e deixa todo sentimento humanitário. Rapaz, olha a breve descrição da família de Lameque. Eu vou falar aqui para você, né? Como eu acabei de falar, é o primeiro homem na Bíblia a ter 2 mulheres, bígamo. A Bíblia não diz que Deus aprovou isso, simplesmente ele que a gente entra. Teve 3 filhos. Teve 3 filhos. 3 filhos de Lameque foram pioneiros nas áreas de seus talentos e atividades. Hoje nós vamos falar, irmão, muito sobre criação de filhos. Numa sociedade corrupta, numa sociedade, né, numa sociedade onde a lei ela prevalece para aquele que tem uma situação financeira, né? Então, gente, a gente percebe aqui o seguinte: tem 3 filhos, Jubal e Tubal-Caim. Jubal é agricultor, foi chamado de o pai dos que. Jubal, pai de todos os que tocam harpas e flauta, né? Pioneiro no mundo da arte e da cultura. E o terceiro é Tubal-Caim, né? Tubal-Caim foi uma arte, todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Nós consideramos, a história considera como do mundo industrial de seu tempo. Pastor Felipe, tem alguma coisa a acrescentar, falar, ou eu já começo? Interessante, né? Porque você percebe a diferença dos 2 Lameques, né? Vem da descendência. Que coisa, né? O filho, o que Calvino diz como um homem cruel, é justamente o filho de Caim. E o que entra na genealogia de Jesus é justamente o filho de... Não são coincidências. Nas questões de Deus. É importante a gente entender isso. Estou dando uma lida aqui que eu tenho estudado e trouxe aqui uma ajuda.
questão de Lameque com as esposas não era só com as suas esposas, porque alguns teólogos acreditam que ele teve mais de 70 filhos. Então assim, no reino, no Antigo Testamento, isso era comum. O pessoal está dizendo que está travando muito, mas eu acho que agora vai fluir. Vamos ver. Mudei. Vamos mudar. Isso, acho que agora vai fluir. Então é o seguinte, a questão de Lameque ele foi um homem que iniciou algo muito ruim, que foi a bigamia. E pelo visto, ele teve realmente 70 filhos, ele foi um polígono. E isso Deus jamais aprovou. O casamento, no entendimento de Deus, é homem e mulher. Um homem e uma mulher que se juntam, têm seus filhos, ou não têm seus filhos, assim hoje decide-se, e segue a vida. Então, a questão de Lameque tem esse problema. Tem Sete como Lameque, filho de Caim. O Lameque, filho de Sete, já é uma outra pessoa, que traz para a realidade algo bom, tanto que ele entra na genealogia de Jesus, ele entra na genealogia do Filho de Deus, como nós falamos ontem. Nós falamos ontem aqui que Caim mata Abel, e depois que mata Abel é que nasce Sete, ou seja, Caim estava colocando a perder a genealogia do próprio Filho de Salvador, do próprio Salvador, que viria. Deus já tinha avisado que Jesus viria. Lá em Gênesis, Jesus já tinha avisado, quando ele fala assim para a serpente: alguém vai surgir em que vai pisar na tua cabeça e tu vai esmagar o calcanhar, tu vai ferir o calcanhar. Ou seja, Jesus já era prometido. Jesus já estava prometido desde aquela época. Então Lameque vem como filho de Sete, aí quando você percebe, ele é pai de Noé, ele é descendente, ele é filho de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na história, né, da Bíblia, 969 anos, e Lameque foi um homem de Deus, diferente do Lameque, do seu homônimo filho da descendência de Caim. Isso é muito importante. Ele foi um homem temente a Deus e passou toda a fé para Noé. Então Noé, ele aprendeu e foi quem salvou a humanidade da forma como salvou. E aí você pode perceber por causa do seu pai, Lameque, da descendência de Sete. E tem um Lameque que foi ruim, foi cruel, e era da descendência de Caim. Então você escolhe na sua vida quem você vai caminhando. Perfeito. Ainda estamos travando um pouquinho, gente, mas é assim mesmo. Como o pastor Felipe estava falando aqui comigo aqui, né? É assim, quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus, essas coisas acontecem. A internet começou a dar uma travada agora na parte da tarde. Eu coloquei a minha internet, então está parecendo que está fluindo melhor agora. A gente pede até desculpa aí o pessoal aí, mas felizmente a culpa não é nossa, é a internet mesmo. Eu espero que agora ela flua legal, tá bom? Vamos lá, vou continuar aqui. Tá? Agora, pastor Felipe, seguinte, podemos imaginar com que respeito os contemporâneos de Lameque viviam, né? A gente, quando estuda um pouco, a gente percebe algumas coisas. A história nos mostra que há esse crescimento, né, da violência, da prostituição, do homicídio e tantas outras coisas que vão acontecendo ali, a ponto de que Deus vai e decide o dilúvio, exatamente. Mas antes disso a gente percebe, né, que o lar de Lameque era um lar bem sucedido, né, um lar bem sucedido. Ele consegue no meio dessa corrupção toda, dessa vida que ele está ali, né, criando seus filhos, ele consegue fazer com que os seus filhos tenham uma educação exemplar.
mas uma educação fantástica. E assim, a ponto de como não invejá-lo, né? Ou seja, como não invejar famílias que conseguem encaminhar seus filhos, quais os conselhos, e aí vem aquela pergunta, quais os conselhos que o Senhor daria, né, para as famílias que têm seus filhos, e muitos dizem assim, é muito difícil criar um filho hoje, é muito difícil criar um filho no século XXI, mas, pelo que a gente vê, difícil era criar um filho na época de Lameque, onde a lei não imperava, não tinha lei ainda, né? Aonde Lameque mata 2 homens e se vangloria, ou a gente não sabe o que, né, que se passa ali, mas muitos teólogos vão dizer que ele se vangloria, homicídio, o cara se torna bígamo ou outra coisa lá qualquer, ou seja, cada um faz o que quer. Se é difícil criar um filho no século XXI, imagina no século, lá na época dele, e ele consegue criar 3 filhos, né? E fazer com que esses filhos venham ser precursores em algumas áreas que vão, né, fluir até os dias de hoje. É importante a gente fazer o seguinte, a gente separar que esses 3 filhos que você está falando são do Lameque da parte de Caim. Sim. O filho do Lameque da parte de Sete é Noé, um deles é Noé, que foi o grande responsável para a gente estar aqui hoje. Assim, depois de Deus, assim, o homem que salvou a humanidade naquela época foi Noé. Nós estamos aqui, humanamente falando, nós estamos aqui por causa de Cristo, obviamente, nossa salvação, etc, etc. Mas falando humanamente falando, nós somos descendentes de Noé. Se Noé não fosse obediente a Deus, a gente não estava aqui. Essa é a questão. Então, assim, o fato é que, para você ver, assim como uma base familiar ruim faz naturalmente o filho ser ruim, uma base natural, uma base ruim também pode fazer com que o filho não seja ruim. E mesmo Lameque tendo esse monte de defeitos, sai dele 3 filhos precursores de várias coisas na vida. Ou seja, é aquele lance que muita gente acha que, meu pai sempre viu uma vida miserável, eu também posso ver uma vida miserável. Isso. Não é por aí. Você escreve a sua história. Você entrega a sua vida a Deus para que Deus possa escrever a sua história com sabedoria. Então não é desculpa, é a tal da maldição hereditária, olha, meu pai viveu assim, eu também vou ser assim. Você não tem essa conversa. O pastor Paulo Duarte, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, olha, meu pai teve 8 esposas. Eu vivi em 8 lares diferentes, mas eu decidi para a minha vida que eu ia ter uma esposa só. Então, você decide sobre a tua história. Você decide sobre aquilo que você quer seguir. Então, os filhos de Lameque, mesmo tendo um pai que dava um péssimo exemplo, eles quiseram seguir de uma forma diferente. Já o Noé, também com um pai já abençoado, um pai que tem uma vida no altar de Deus, no altar do Senhor, decidiu seguir o exemplo do pai. Então é importante dizer isso. Os filhos vão chegar no momento de escolher o que eles vão fazer. Eles vão escolher. É óbvio que a gente quer que eles escolham sempre o melhor. A gente quer que eles escolham sempre o caminho eterno. Porém, vai chegar um momento que eles podem decidir pelo não. E aí cabe a gente estar em oração, cabe a gente estar aos pés do Senhor para que tudo isso aconteça. Você está ensinando, você está trazendo, você está mostrando. É importante que você não seja só crente na igreja, mas principalmente crente dentro de casa. E aí você começa a entender, o filho vai começar a trabalhar ali, que vale a pena ser cristão. Porque meu pai é cristão, porque minha mãe é cristã. Imagina a cabeça de um jovem adolescente hoje que tem um pai cristão e a mãe não cristã. Ou vice-versa. Geralmente é a mãe que é crente e o pai que não é. Imagina como é que fica. Ele vai ter desculpa para isso? Ele não tem desculpa. Ele tem a escolha dele a fazer. Quem é que dá? Qual é a base dele? Em quem está seguro? Em quem ele se segura? Ele se baseia em quem? Essa é a questão. Só que aí
Às vezes existem as muletas. Não, eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, eu sou assim porque minha mãe era assim. Minha mãe teve 3 maridos, por que eu não posso ter 5 maridos? Meu pai teve 8 esposas, por que eu não posso ter 8 mulheres ao mesmo tempo? É esse o padrão. O padrão de Deus é homem e mulher e a sua prole, a sua família. Ponto, acabou. Agora, a gente tem liberdade de escolha. Nós fazemos as nossas escolhas. E somos responsáveis pelas nossas escolhas. A gente não pode esquecer disso. Deus nos dá ampla liberdade, total liberdade para a gente fazer nossas escolhas. Mas Deus não nos libera das consequências das nossas escolhas. Marcelo está dizendo que quando os filhos crescem, eles tomam as suas decisões. O importante, inclusive eu queria mandar um abraço aí para o Marcelo Moura, vai estar comigo no Instagram daqui a pouco, às 21 horas. E ele diz o seguinte: o importante, é os pais não deixarem de ensinar o que é certo. Pois é. Agora, se o pai é omisso, se o pai ou a mãe não tem tanta, também vai na omissão, omissão é pecado, né, cara? Tiago vai falar sobre isso. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão é pecado. Omissão é pecado. Então, quando você se omite, você está no erro. Então, quando você tem a sua família, você pode interferir, não é que você pode, você deve interferir. Se você está vendo alguma coisa errada, você mesmo já contou aqui, que quando você namorava, a tua mãe dizia, ó, essa aí, ou essa, quando encontrou a sua ali, não, essa aí, se ela deixasse você sofrer sem falar nada para você, ela estaria errando. Se eu amanhã com meu filho, ele andar com pessoas, andar com amizades, ou ter uma namorada que eu entender que, pelo que eu saiba que não vai valer a pena, é minha obrigação com Deus e com Ele de falar. Porque se eu souber, eu vou lá, papai. Isso que ele falou. Tivesse conversado comigo. Se tivesse falado comigo. Mas às vezes a gente não quer se meter, a gente não quer se estressar, a gente não quer caminhar junto. Irmãos, não tem jeito. Família é caminhar junto. Família tem que caminhar junto. Nós temos que ser parceiros. A igreja é parceira da família. A escola não é tanto hoje, mas deveria ser. Mas é parceira da família. Mas o papel principal é da família. Não tem como você fugir. Bom, queria mandar um abraço aí para a Leila também. Leila Braga vai estar com a gente na sexta-feira, né? Ela, sua filhinha, ela está falando exatamente escolher o que é bom, né? Gislane Gomes, um abraço, Gislane. Ela está falando, né, filho pastor? Verdade, cada um faz a sua escolha. Embora nós somos o exemplo para nossos filhos, somos como um espelho para eles, né? Tem outras pessoas aqui, gente. Agora os comentários passaram aqui e acabou que a gente não conseguiu mandar um abraço para todo mundo. Eu queria mandar aí um abraço para a Damiana, né? Damiana, Dona Nenil já mandei no início, Lindalva, Valverde, Ismael Paz, Aline Siqueira vai estar também aqui com o irmão, com o seu esposo Luiz Siqueira, né? Esse mês, acho que é dia 12, 16 e 18, não me falha a memória, né? Natália, esposa do pastor Felipe Narciso, um abraço, Natália, estava te esperando aqui hoje, hein? Furou, hein? Gilcilene, né? Um abraço. A Leila, que vai estar com a gente na sexta, está dizendo, mesmo quando no lar não tenhamos bons exemplos, temos que focar no alvo. Essa é a questão. Quem se espelhar. E quando não tem? Não é desculpa. Não, você tem que ter alguma referência. Você tem que ter algum responsável. Você pode, se você está vendo que dentro de uma família os pais não são os melhores exemplos, você que está vendo isso, você pode se tornar um melhor exemplo. É aquela questão, você tem na escola, a gente fala tudo isso, você tem o pai, você tem a mãe e tem o responsável. Então você pode ser esse responsável, que vai trazer um exemplo para o adolescente, para o jovem, para a criança, de tal forma que você vai falar assim, ué, mas os pais são dois loucos, como é que essa criança nasceu assim também? Porque alguém, por amor, a gente já não pode esquecer isso, por amor, alguém por amor se colocou como responsável, como referência de ética, obrigado, professor, de ética, de comportamento, de vida,
de caminhada, entendeu? Assim, eu preciso me posicionar. Esse é o grande amor que Jesus nos ensinou. Se alguém está sofrendo, se alguém está precisando de ajuda, se alguém está precisando de referência, se é referência, eu preciso me posicionar como tal. Eu preciso, não é amor de Cristo? Não é? Como Jesus não era referência de cuidar dos seus discípulos, não era como Jesus não cuidava dos seus discípulos, a mesma coisa que precisa fazer com os nossos. Entendeu? E aí, aí o professor, no caso que eu sou professor também, além de ser pastor, eu tenho que estar de olho. Meu ministério não para, porque eu olho nos meus alunos, se eles estão precisando. Se alguém antes da pandemia, uma, 2 semanas antes da pandemia, aquela conversa que a gente teve lá de namoro, lembra? Que a gente teve há pouco tempo atrás, sim. Que a semana passada eu estive aqui, eu estive batendo um papo com meninas da escola, no intervalo, falando para elas, olha, você tem que estar atento a isso, atento àquilo, porque às vezes elas não vão ter esse papo com a família. Certo. Então a gente que tem um ministério, que tem a palavra de Deus, a gente não pode se negar, a gente não pode ser omisso nesses casos. A gente tem que se posicionar como referência para essa molecada. Não tem jeito. Vamos continuar aqui, gente. Minha net hoje também não está ajudando muito. Leila, não esquenta não. Vai funcionar. Lá, 3 filhos, cada um alcançou um lugar de destaque na sociedade, pastor. Pega o telefone, inclusive. Que pai não se alegra quando os filhos alcançam uma posição neste mundo? Acho que é o sonho de todo filho. Meu pai sempre pagou. Meu pai sempre falava o seguinte: o que eu não consegui, eu quero para o meu filho. Então, Só que tem um detalhe aí, William. Um detalhe, isso é perfeito. Os pais se alegram quando os filhos alcançam uma posição. Só que, infelizmente, há muitas famílias em que os pais só se alegram se os filhos seguirem aquilo que eles querem. querem. Ou seja, o pai, ele pega e escolhe a profissão. Porque tem tanto moleque hoje bom de bola. O moleque é bom de bola, mas não consegue ser jogador. Porque o pai queria ser jogador, não conseguiu. Então o pai joga um peso, joga uma carga sobre o garoto. Porque ele com 10 anos, ele tem que ajudar, ele tem que ser o provedor da família. Ele tem que, com 10 anos de idade, quando ele é uma criança, tem toda uma. Está toda uma situação com ele está crescendo, está se desenvolvendo, está no ápice da infância. Já para sair com uma pré-adolescência, ele está com peso. Aí o cara vai, joga um jogo, perde, aí o pai fica emburrado, bota de castigo, xinga, bate. Não é isso. Não é isso. O pai às vezes quer que o filho seja militar e o filho não quer ser militar. No meu caso, por exemplo, o pai sempre quis que eu fosse militar. Eu nunca gostei dessa vida militar. Não foi algo que sério, de verdade. Eu não vou contar a minha história, não. Nunca me chamou a atenção ser militar, mas ele ficou uma vez chateado porque eu não quis seguir a vida militar. Mas eu espero que hoje, como pastor, ele se sinta realizado com o filho que tem. Sim. Então, eu penso dessa maneira. Se amanhã o João não vai ser professor, eu espero que ele não seja professor. Outro dia ele falei com você, ele ia ser pastorzinho. Eu não quero que ele seja pastor. É só demais. Mas se ele for um dia aquilo que ele quiser, eu vou dar apoio a ele naquilo que ele quiser ser. Então eu vou me realizar na realização. Deixa o João ser pastor. Não, vou falar com o eu quero que o João seja pastor. Vou impedir, vou dizer que não. Eu não interferir no chamado. Eu quero. A juventude de hoje, não vou interferir antigamente a juventude, ela tinha um sonho. Não, eu estou entendendo. Eu estou te entendendo. Eu quero que ele seja o que ele quiser. Se for chamado dele ser pastor, amém, glória a Deus. Mas pessoalmente eu não queria que fosse, porque a gente sofre bastante no ministério. Mas se Deus colocar isso no coração dele, amém. Vou glorificar Deus pela vida dele. Mas essa é a questão. Eu, como pai, eu preciso me realizar nas vitórias e conquistas do meu filho, independente de qual que seja. Agora, tem pais que só se realizam, pai e mãe só se realiza quando é aquilo que ele quer. E aí você traz um trauma tremendo. Se eu só me realizo com o William se ele for militar, se ele for médico, se ele for advogado, se ele for engenheiro. Mas se ele quiser ser um professor, se ele quiser ser um diretor de escola, se ele quiser ser, sei lá, um biólogo, cuidar da natureza. Não, isso aí não é coisa de homem. Isso aí não, né, gente? Aí você está pegando bastante pesado. Então, pastor, a Leila fala aqui, exemplo prático, muitos que moram na comunidade escolhem não serem bandidos e acabam sendo, né? É complicado, é difícil, né?
Então, gente, continuando aqui, que pai não se alegra, né, com isso, já que muitos fazem sacrifícios financeiros para dar aos filhos uma boa educação e dedicam muito tempo e energia para esse fim. O que dizer? Porque assim, meu pai, por exemplo, aqui eu vou fazer uma confissão, meu pai e minha mãe, eles não têm primário, chegaram a terceira e a quarta série, vieram da roça, né, na época os meus avós eram muito pobres, então meu pai trabalhou muito, construiu a família dele, né, foi motorista durante toda a vida dele, e o que meu pai sempre via era o seguinte: meu filho tem que estudar para ele poder ser alguma coisa algum dia. Então ele fez de tudo para que eu estudasse, terminasse meu primeiro grau, meu segundo grau. Terminei meu segundo grau, ele, tipo assim, né, ele agora não tem mais a obrigação. Na verdade, minha irmã também tinha acabado de nascer, então vem aquele negócio. Ele se sentiu realizado só em me dar o segundo grau. Eu também fiquei feliz por isso, pelo fato dele ter conseguido isso. Mas, vem aquela coisa, né? É muita dedicação. Hoje não é diferente, é muita dedicação. Nos dias de hoje, se gasta muito tempo em cima, né, da educação dos filhos. A gente está passando por um problema agora, né, complicado na quarentena, onde os pais estão reclamando demais, né, desse período. Os professores não estavam preparados para viver esse período, né, e aí uma série de coisas está acontecendo. Os pais querem descontos. Eu já vi pais reclamando que os professores estão passando um dever demais, né? Ou seja, se você não passa dever, o pai reclama. Se você passa, ele também reclama, porque ele acha que agora que o professor não está dando o dever, ele está dando dever demais, porque, né, o filho está em casa, acha que o pai não está fazendo nada, então o pai pode auxiliar o filho. O que dizer dessa educação? Porque assim, o que eu vejo aqui no Lamec é assim, diante da sociedade que ele vive, ainda que seja uma sociedade bruta, arrogante, cheia de violência e tal, alguém tem que gastar tempo aqui para esses moleques, para eles se tornarem o que eles se tornaram. Olha só, a questão é a seguinte: você tem que separar as coisas. Você tocou vários assuntos aí. Isso. É um bate-papo, né? Olha só, isso aí. Em relação às escolas, a educação escolar, a gente confunde a educação com a formação. A formação que dá a escola. Você tem a formatura. O problema é que muita gente está terceirizando a educação. Essa terceirização da educação é muito perigosa. Porque quando o filho vem para cá, num momento como esse, quando o filho fica em casa, porque ele precisa ficar em casa por causa do vírus, nessa pandemia, você tem vários estranhos dentro de casa. Porque não se convive. Eu sempre falo isso, a gente tem que ser parceiro. Então, por não ser parceiro, o cara chega e cabe dentro de uma casa onde ele é um estranho. Quem é esse cara que está aqui? Me dando ordem. Até então ele nunca Quem é esse cara se aqui? apresentou. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas na cabeça dele é assim: quem é esse cara que está me dando ordem? Quem é essa mulher que está me dando ordem aqui? Agora tem que lavar a louça? Agora tem que lavar a cama? E aí, o pai começa a perceber, a mãe começa a perceber que às vezes o dinheiro que ele está investindo na escola, o filho não honra. Porque exatamente o que ele faz em casa, ele faz na escola. Quando ele fica com preguiça de estudar nas aulas online, ele fica sem intenção, não quer estudar, acorda tarde, ou então o professor está dando aula e está dormindo na mesa porque está com sono. E isso é exatamente o que ele faz. O pai agora está sofrendo, você o professor está traz sofrendo. o que ele está vendo acontecer dentro de casa é o que o filho faz na escola e ele não tem acesso. Ele não tem acesso. Então assim, isso aí. Você precisa. Isso aí. Talvez essa Tá vendo aí, pai? Se liga. Talvez Fala o professor, fala o pai, fala o pastor. Talvez falta aí um entendimento maior. Cara, eu trabalhei numa escola durante quase 15 anos. Desses 15 anos, 6 anos foi dentro da coordenação. E várias vezes a diretora falava para mim: olha, esse pai aqui veio aqui em fevereiro para pagar a matrícula, nunca mais
desapareceu. Fulano, o pai do ciclano, veio aqui em fevereiro, em janeiro fazer matrícula, só veio agora em dezembro pagar o restante, ficou o ano todo devendo, nunca veio pegar prova, nunca veio em trabalho. Nunca apareceu numa reunião de pais. As professoras de primário sofrem com boa parte dos pais que não aparecem, imagina os grandes. Né? Eu tenho uma história de uma mãe, que a mãe foi tão omissa, foi tão fora de órbita, que ela a filha conseguiu enganar ela durante 3 meses, que ela tinha passado de ano e tinha ficado reprovada. Nossa! Então assim, isso é falta de presença, cara. Falta de presença. Aí o que acontece? Aí vem a questão, você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar. Você, na tua cabeça, você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, você precisa comprar as coisas para dentro de casa. E aí nisso, você acaba abrindo mão de várias coisas. E o que o pessoal tem escolhido abrir mão? Da convivência com os filhos. Só que isso, a conta vai chegar, né? A conta vai chegar. A conta vai chegar. Quando daqui já acontece isso com o pai que cria, imagina com o pai que não cria. Quando chega daqui a 30, 40 anos, que o pai está lá com 70, 80 anos idoso, vai cuidar? Nada, asilo. Asilo, tem dinheiro agora. Paga o asilo, paga uma casa de repouso. Abandona ele a própria sorte. Vai no asilo, vê quantos pais e mães estão tanto tempo sem visita. Quantos filhos abandonaram os pais? Então assim, a conta chega, cara. A conta chega. Alguns foram excelentes pais. E os filhos estão extremamente ingratos. Por outro lado, há pais que não cuidaram dos seus filhos, deixaram ao léu. Não tiveram a formação. E aí não tem a igreja. Por isso que eu falo, a igreja é parceira nesse negócio. Porque quando você não tem a família, a igreja te ajuda a caminhar. A igreja te ajuda a caminhar. Eu estou na igreja de 6 anos de idade, cara. Fui embaixador, eu fui junior, eu fui adolescente, eu cantava no conjunto, eu participava. Com 17 anos fui líder de juventude. Ou seja, a igreja ajudou muito na minha formação. Agora, principalmente na formação do caráter. Exatamente. Agora, quando eu abro mão disso, os resultados são os piores possíveis. Se eu abro mão da formação da igreja, se eu abro mão da escola, se eu só estou lá na escola para pagar a mensalidade, tudo certo. Se eu não, como diz Provérbio, se eu não instruo o menino no caminho que deve andar, como é que ele vai se lembrar de alguma coisa que nunca viu? Como é que tu vai se lembrar de algo que você nunca aprendeu? Essa é a questão. A igreja tem que ser parceira da família. Mas, nesse caso específico, criação de filhos, o pastor pode ajudar, claro que pode ajudar. O pastor pode pegar um adolescente para vir, cara, vou te ajudar, tu vai morar comigo. Cara, tá novela, tá. Só você ver, olha só como é que a gente. Olha, deixa eu te falar rapidinho, concluir. Tá reprisando um monte de novela. Eu não pode ver novela, não, mas nessa pandemia a gente acaba vendo um monte de coisa. A novela das 7, o cara tem uma agência de modelos. Ele pega modelo para morar dentro da casa dele, para que ela seja educada da forma como tem que ser uma modelo. A gente não faz isso com os nossos com a molecada. A gente não faz isso com a molecada no sentido cristão. A gente não pega alguém que não é que vai morar na nossa casa, mas a gente não acompanha de perto. A gente não acompanha. Agora tem um monte de facilidade, a gente tem zap, rede social, tem um monte de coisa. Todo mundo mora perto. E antigamente os jovens se sentavam aos pés dos seus tutores, né? Para aprender tudinho. Hoje o jovem não quer sentar. A Sueli está falando que os jovens não valorizam mais, né, o trabalho dos seus pais, o esforço dos seus pais, a dedicação dos seus pais, né, que como é que ela botou aqui? Não estou conseguindo ver aqui, que já passou, né? Muitos filhos não valorizam mais o esforço dos seus pais, a dedicação dos seus pais. A gente pode dizer, assim, de uma forma conjecturada, que os filhos de Lameque, eles valorizaram isso. Então, esse esforço de Lameque, essa dedicação de Lameque, de seus pais. Olha só, eu penso o seguinte. Eu disse para você agora, cada um escreve a sua história. Então, independente se meu pai foi bom ou não para mim, bom ou não, o que diz lá em Efésios 6? Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É meu papel. O que a gente faz quando eu chego assim, eu não vou honrar meu pai porque meu pai não foi um bom pai? Isso é uma tremenda de uma muleta. Uma tremenda de uma desculpa.
A gente tem, como a gente falou de Adão ontem, assim como Adão transfere a culpa para Eva, a gente transfere as culpas das nossas responsabilidades. Ah, eu sou um péssimo filho porque meu pai foi um péssimo pai para mim. Isso não é desculpa. Você tem livre-arbítrio, você tem consciência das coisas que você pensa e faz. Por mais que, como diz o ditado, a laranja não cai muito longe do pé, você tem completa liberdade de escolher um caminho diferente que seu pai traçou. Você acabou de dar um exemplo, seu pai foi até a 3ª, 4ª série. Você é militar, você estudou, tu foi para dentro. Você está entendendo? Então, você podia estar hoje aqui comigo na 3ª, 4ª série primária e falar assim, meu pai foi até a 4ª série também. Só que essa não é o padrão. Quebrei o ciclo, né? Esse não é o padrão. Quebrei o ciclo. Eu falo para alguns jovens que eu não tenho oportunidade de falar para eles, o pai pode ser sem vergonha, tua mãe pode não valer nada, mas são seus pais e a eles você deve respeito. Honrá-los. Se eles lá em Efésios diz, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Se teu pai não está cumprindo isso, ele vai ser cobrado por Deus em relação a isso. Agora, o teu papel é honrá-lo. Só que o problema, William, é que a gente quer a tal da reciprocidade. Eu só faço se você fizer. E aí a gente fica numa geladeira tremenda, a gente fica gelado. Esse lance é que, às vezes, a educação ela começa a falhar. Porque na época de Lameque não existia essa reciprocidade. Na verdade, eu não acredito que Lameque falava com seus filhos que eles tinham que fazer, e se eles não fizessem, eles deixariam de ganhar uma bicicleta ou alguma coisa. Na verdade, era o seguinte: olha só, tua função é fazer, se tu não fizer, o pau vai comer. A Leila está falando aqui, hoje as crianças estão muito espertas, não podemos perder o curso. Leila, olha só, eu percebo o seguinte, não sei se, vê se concorda comigo. Se as crianças de hoje estão muito espertas, imagine os filhos de Lameque, porque olha a esperteza desses garotos. Um se torna agricultor, o outro se torna da cultura e o outro se torna, trabalha com lâmina. E como é que eles aprenderam isso? Foram testando, né? Foram testando. Então, quer dizer, as nossas crianças hoje estão espertas demais, não é para fazer coisas que prestam. Agora, precisa canalizar essa esperteza para aquilo que convém. Para aquilo que convém, exatamente. Paulo fala. O problema é que a gente não tem centralizado, direcionado elas. O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se você pode canalizar sua força, sua energia, sua inteligência para aquilo que convém, faça. Faça. Agora, o problema é que a molecada, cara, o João, fala meu filho, tem 5 anos. O João para estudar, rapaz, é um terror, mas cara sofre. Mas para brincar, se ele for brincar de 8 da manhã às 10 da noite, ele vai brincar. Então, assim, ele, na idade dele, na inocência dele, ele canaliza toda a inteligência e energia dele a brincar. Ele faz os negócios e fica assim, caramba, o João faz. Olha o que o João faz, olha o que o João está falando. Cara, ele é super inteligente. Mas quando ele senta lá no banco para fazer dever de casa, o negócio é estresse. O estresse toma conta do lar. Então, assim, cabe a gente a ensinar a molecada a canalizar a sua força, a sua inteligência, a sua energia para as coisas que realmente são importantes. Até porque, vamos ser sinceros, tem muito adulto que não faz isso. As aparências têm ofuscado muitos erros da família, das famílias. Cara, as famílias de fachada, elas são os problemas sérios, né? Eu sou a favor de que você resolva o que tem que resolver, seja autêntico sempre. É óbvio que você não vai sair se expondo. Né? A família que bota em rede social, fica criticando um parente em rede social, isso aí pra mim não rola. Porque assim, tudo é tão bom, então tudo é tão belo, não parece? Não. Tudo é tão bom, tudo é tão belo na família de Lameque, que as aparências, né, elas vão ofuscando os erros da família. Né? Mas na verdade a gente, quando vai ler a história, a gente vê que a coisa ali era feia, não era bonita. Não, sem querer antecipar, mas antecipando, é a mesma coisa de Ló. A mesma coisa de Ló. Ló está na mesma situação. Você tinha uma família, só que a coisa não estava bem. Mas ele também não estava se expondo à sua família. Ele só expôs a família no momento que os anjos apareceram lá.
e os caras quiseram ter relações com os anjos. E aí ele expõe as duas filhas para a sociedade. Então, assim, a exposição, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a exposição. A gente tem que ter, expor o mínimo possível, certo? Mas isso não significa ter família de fachada. Na hora que a casa cai, não sobra pedra sobre pedra. Deus não gosta de hipocrisia, de aparência. Deus prefere tratar como autêntico, como verdadeiro, como sincero, do que a gente ficar fingindo que é igual aquele do menino que você contou, aquela história clássica. Dá para o meu pai morar aqui? Porque meu pai aqui é um anjo, meu pai aqui é um santo, em casa ele é um capeta. Então a gente precisa ser autêntico. E aí isso vai bem para as nossas emoções do livro. Porque gente que finge muito tempo vai ficar doente. Então você precisa se curar. Você precisa estar curado desse negócio. Você está entendendo? Você precisa estar curado disso. Então você percebe que não é questão de Lameque dos filhos. E no Lameque, da parte de Caim, acontece isso. E da parte de Lameque, da parte de Sete, a criação dele foi bem sucedida. E acontece isso com Noé. Eu não sei se os filhos de Noé estavam na mesma vibe de Noé. Mas Noé estava firme com Deus. A Bíblia fala que Noé estava firme com Deus. E só salvou a família por causa de Noé. Cara, quando você tem, isso é profético, quando você tem uma vida com Deus, quando você é fiel a Deus, você salva toda a sua família. Toda a sua família. Aconteceu com Noé e acontece lá na frente, lá quando Paulo e Silas estão na prisão, o carcereiro fica doido querendo se matar. O que Paulo fala para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo quem? Tu e a tua casa. Quando eu creio, quando eu faço tudo direitinho, quando eu obedeço a Deus, quando a coisa flui, querido, pode ter certeza, Deus vai salvar toda a sua família. Você precisa andar com Deus. Precisa andar com Deus. Fazer igual a Enoque. Tem que andar com Deus. E aí Deus salva, porque tem condição com nada. Fantástico. Muito bom. E aí, gente? Tá gostando? Compartilha aí, né? A Leila tá dando boa noite, cunhada, Jânia Braga, né? E falando aqui, verdade, pastor, eles têm muita força, mas na hora de estudar, fazer o que convém, tem uma preguiça terrível, né? Bom, são as nossas crianças, né? As crianças que amamos. Estou vendo aqui o Daniel Brum vai estar aqui também. Minha amiga e pastora Celeste Belo, lá de Baixo Pé, também está presente. Tainá, Anderson Acimes, né? Estou vendo aqui outras pessoas aqui, né? que o negócio aqui passa muito rápido. O mouse aqui, não dá, não rola, então não consigo ver aqui, mas estou vendo os outros nomes aqui. Tem o Suei Argon, Juruema, Daniel Brum, presbítero Daniel Brum, vai estar aqui no último dia, né, da nossa live, né, da família. Daniel trabalha com famílias também, né, vive a paixão, acho que se não me falha a memória, é a filha da minha prima. Beijo, Vivian, beijo para todos aí. Gente, é isso aí, espero que você esteja gostando. Nós vamos acrescentar aqui mais uns 10 minutos aqui, pastor, porque, né, por causa dessas interrupções que nós tivemos hoje. Então são 6h32, hoje nós tivemos muitas interrupções na nossa internet. Então eu vou fazer o seguinte aqui, nós vamos até umas 6h40 aqui, tá bom, pastor? Mais 10 minutinhos aí, para a gente não prender você que está em casa. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, eu acho que é a penúltima pergunta, vamos ver, né? É pecado almejarmos para os nossos filhos uma boa educação e profissão? Porque a gente, assim... Pecado? Não. É pecado? É pecado para você alcançar isso, você cometer coisas ilícitas. Né? Vou botar aqui entre aspas, a ambição do bem. É a ambição do bem. Você ambiciona algum lugar, você ambiciona chegar a algum lugar. Agora, como é que você vai fazer isso? Tem que ser de maneira lícita. Não pode ser pisando em ninguém, não pode ser armando contra ninguém. Porque assim, pastor, o senhor está vendo aqui no meu resumão aqui, ele diz o seguinte: o problema, eu já vou logo dar mais ou menos a deixa, né? O problema está no pecado. Porque assim, os filhos de Caim
em sua maioria, eram pessoas que inventaram coisas boas, mas depois se desviaram para o pecado e usaram as coisas boas que inventaram para produzirem mais pecado. E aí, ou seja, a gente almeja algo para o nosso filho, depois o nosso filho se desvia. Isso aí é uma coisa que a gente não tem como prever, né? Não tem. Não tem como você saber. Você pode, você tem que estar perto. Você tem que estar perto. E aí você começa a perceber, e você bota o joelho no chão. Vai buscar o que faz a proposta com Deus. Falamos aqui ontem, tem muitos. Se você for na delegacia, tem um monte de gente com nome bíblico, filho de crente, tem filho de pastor que está preso. Então o pastor foi fracassado. Apesar de que às vezes nós, ovelhas, às vezes usamos uma covardia tremenda, jogando na cara do pastor, o senhor pode falar de família, o seu filho está preso. A gente não pode falar isso. A gente não sabe como é que foi a criação. E se o pastor criou a família dele direitinho, o filho quis usar aquela maneira? Você está entendendo? É complicado. É diferente de casos de omissão, é diferente quando o pai não é exemplo. Mas quando você não sabe da história, você não tem como julgar. Entendeu? A gente sabe, por exemplo, vamos fazer um spoiler aqui, a gente sabe que Davi foi um pai omisso. E qual é o resultado de Davi? A gente não vai falar da família de Davi, não. Vai falar de Davi, não? Não. Então, o Davi foi omisso. Qual é o resultado da família, da omissão de Davi? Absalão virou seu inimigo mortal. E Davi... Tem uma filha estuprada, e quando Davi chorou pela morte do filho, o povo estava comemorando. Imagina tu estar chorando a morte do filho e tem um povo todo comemorando a morte dele. Então assim, a gente sabe da omissão de Davi, a gente sabe que ele foi um péssimo pai. Você está entendendo? Então assim, você percebe, aí você pode tirar suas conclusões. Agora, quando você não sabe qual é a criação da família do pastor, você não sabe como é que é a criação do presbítero, você não sabe como é que é dentro de casa, aí o filho se envereda com um caminho ruim, aí o cara sofre a culpa, é julgado, eu acho que isso é erro. A gente tem que ponderar, saber, alguma coisa aconteceu. Você pode ponderar assim, alguma coisa aconteceu, para que não se desviasse. Mas, enquanto não se sabe, cada um tem a sua escolha. Eu quero terminar com essa pergunta aqui, não só sobre o momento que nós estamos vivendo, irmãos, mas também sobre o momento anterior que estávamos vivendo. A gente estava vivendo no momento anterior, à quarentena, dias tenebrosos, né, no Brasil, principalmente, assim, eu posso dizer, no Rio de Janeiro. Pessoas que eu cheguei a presenciar isso, indo trabalhar, né, uma senhora brigando com o bandido pela sua bolsa, porque na sua bolsa estava a marmita dela. E ela falou, você não vai levar a minha bolsa, porque na minha bolsa tem a minha comida, eu vou indo trabalhar agora. E ela discutiu porque ele pegou a bolsa dela. Então a gente estava vivendo um momento muito complicado. As pessoas no ponto do ônibus, trabalhador, no ponto do ônibus sendo assaltado, seguro do carro, as pessoas as seguradoras não querendo fazer, né, os seguros do carro na Baixada Fluminense, principalmente por causa do alto índice de infrações, de roubo e tantas coisas. Esta nação onde Caim cria seus filhos, como nós já dissemos aqui várias vezes durante a nossa live, é uma nação onde a violência ela é primordial. Assaltos são corriqueiros, estupros, homicídios, onde a lei e a justiça só operam para um pequeno grupo e para os restantes somente a injustiça e a escravidão, onde a polícia prende e a justiça lenta e burocrática, né? E a justiça lenta e burocrática os liberta. O respeito pelo ser humano está nos bens materiais e nem procuram saber as procedências desses bens, onde o mau caráter tem o poder pleno, onde um grupo de pessoas influentes tem o monopólio de tudo, onde o dinheiro é para o domínio deste grupo e as migalhas ficam para a grande maioria. As perseguições é contra aqueles que não aceitam o domínio por não aceitarem o modo de escravidão imposta pelos mesmos.
Pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra final, falando sobre, não só sobre o momento anterior, mas sobre esse momento que nós estamos vivendo, de como viver, como construir uma família, como estar em família, como criar os nossos filhos, aonde cada esquina hoje parece que tem um ponto de droga, né? Antes nós vivíamos nas ruas brincando. Eu me lembro que antigamente nós montávamos, colocávamos luzes nas ruas, nossos pais colocavam luzes nas ruas para a gente brincar de futebol, brincar de vôlei. Os nossos pais ficavam até altas horas, meia-noite, 1h da manhã, assentados nos portões, conversando, brincando com o vizinho. Hoje nós temos um contato muito vasto com o vizinho, muito louco, muito distante, e tudo isso devido à onda de assaltos que acontece. E parece que essa onda de assalto, essa coisa toda, não é de hoje que ela acontece. Ela já vem de muitos anos, décadas, séculos e por aí vai embora. Como criar os filhos, como gerar uma família no meio dessa situação toda, né? Porque você gera uma família. Eu tenho uma pessoa que falou para mim assim: meu maior medo de gerar uma família de repente eu perder essa família para um ladrão, e aí gerar um filho e perder um filho desse para um bandido. Cara, olha só. A gente vê Eu vou tentar Lameque, eu vou tentar Caim não perde seus bastante filhos. Lameque. Cara, olha só, o que eu penso é que o conceito, há um conceito bastante equivocado em relação ao amor. Uma família ela se constrói debaixo do amor, ou em cima do amor, o amor é a base. Só que há um conceito equivocado acerca de amor. Qual o conceito equivocado? Amar é dar tudo. Se corrige, não ama. Se pune, não ama. Então assim, eu como pai, eu tenho como obrigação durante a trajetória do meu filho corrigir o seu caminho. E toda a correção que eu fizer é em cima de amor. Agora, quando essa sociedade diz para você que você pode tudo, que nada pode te impedir, e que não interessa o que o seu pai e sua mãe digam, você tem que seguir os seus próprios preceitos, só que você é um adolescente de 12 anos, cara. Você não conhece a vida. Você não sabe de nada. Só que o adolescente, por exemplo, ele acha, para algumas coisas ele é muito adulto, para outras coisas ele é uma eterna criança. Para o sexo ele quer ser adulto, mas para a responsabilidade ele é uma criança. Estou falando de adolescente, que é a idade, uma das idades mais problemáticas. Então quando você trata de amor, o filho precisa entender que a gente ama quando corrige. A gente ama quando dá presente. A gente ama quando faz as vontades, mas também a gente ama quando dá a correção. A própria palavra de Deus diz que Deus ama, Deus corrige a quem ama. Deus corrige quem ama. Deus corrige quem ama. Então, a correção de Deus é prova do seu grande amor por nós. Ponto final. Agora, numa sociedade que prega cada vez mais... Pô, esses caras de YouTube que falam um monte de bobagem. Pô, uma vez eu parei, cara. Eu parei para ouvir a Kéfera. A Kéfera? Tem nada, não tem um conteúdo, mas ela tem 3, 4 milhões de seguidores. O menino aí... 3, 4 milhões de jovens ouvindo. O Whindersson. 3, não tem conteúdo nenhum. 3, 4 milhões. Falta referência, falta o senso de realidade. O senso de realidade. A gente saía com a nossa mãe, com o nosso pai, quando era menor, o pai falou, não vou comprar. Aí acabou. A gente ficava na nossa. Vai falar o quê? Não tem. Ó, não me peça nada. A gente vai sair, vai voltar, não me peça nada que eu vou comprar nada na rua. Hoje, se o filho se não comprou uma bola pro filho, vai de escândalo. E deixar a molecada senta na mesa para bater papo, na hora do jantar, tá o pai, tá a mãe, tá o filho com fone de ouvido, alheio a tudo que está acontecendo. Com falta também um pouquinho de senso de realidade. Filho é outros. Olha, cara, teu mundo não é teu celular, teu fone, tua internet. O mundo é muito mais. Aí cresce. Depressão, transtorno de ansiedade, cresce síndrome de pânico, né?
qualquer coisa que a pessoa fala hoje é bullying, qualquer coisa que a pessoa fala hoje, você é um insensível. Vai para a rede social para você ver. Você não pode falar um ai, você não pode emitir opinião. Quando você emite opinião, você é homofóbico, você emite opinião, você é racista, você emite opinião, você é fascista, você emite opinião, você é qualquer coisa, menos alguém que está pensando com a sua própria cabeça. Por quê? Foi incluído, foi dizendo isso, o senso de realidade, a verdade é só o que você tem. Você não pode ouvir o outro. E aí nessa que você não ouvir o outro, você diminui a sua inteligência e o conhecimento, cara. Isso é lógico. Quando você não ouve o outro lado, você está limitando o seu pensamento. Agora você precisa ter um senso de realidade. A sociedade, o adolescente precisa cair em si. Que a vida dele não está nesse smartphone, não é a vida dele. Que o fone dele não é a vida dele, cara. Tem muito mais coisa ampla para você desfrutar em Deus, da sua misericórdia. Você faz uma pesquisa quantos jovens já tiveram uma experiência com Deus, pouquíssimos. Porque o mundo dele está tão restrito que não consegue mais ver a presença de Deus, experimentar a glória de Deus, experimentar a presença de Deus. E aí você é um monte de jovem frustrado, dá trabalho para a igreja, não quer saber de Bíblia. Faz um estudo bíblico hoje para tu ver. Conta quantos jovens vão. Faz um culto de oração, quantos jovens vão. Agora, vê quanto essa molecada não está deprimida, vê quanto essa molecada não está com transtorno de ansiedade. Porque falta o senso de realidade, falta entender o que é amor, falta só, meus pais me amam, por isso que eles estão. Falta conhecer Deus. Falta Deus. Resumindo isso tudo, falta Deus. Ah, mas eu vou para a igreja, isso não diz nada. De absolutamente nada. Não que a igreja, não é que eu seja a favor dos igrejados, eu sou contra os igrejados. Sou contra os igrejados. Jesus não fundou a sua igreja para cada um ficar seguindo a sua vida de qualquer maneira, em autoridade da sua palavra. Certo? Deus fez a igreja para que você possa ajudar em comunhão, abençoar o irmão, ser abençoado. Ah, mas no grupo desigrejado também tem. O fato é que o desigrejado ele não quer ter uma autoridade sobre a sua vida. Ponto. Isso é fato. Mas a igreja ela foi fundada para isso. Agora falta Deus. Falta Deus, falta experiência com Deus. E Deus não quer? Claro que não, quer deixar funcionar. A lei está dizendo, né? E não pode nem corrigir na rua com aparência, senão vai preso. E aí valores invertidos. Você chama a atenção do aluno. Hoje a gente que é professor, a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente vai chamar a atenção do aluno. O aluno pode falar que é constrangimento. Constrangimento. Ele não pode se sentir. Cara, olha só que absurdo. Isso tá nas leis aí e tal. Mas hoje o professor não pode corrigir prova de caneta vermelha. Porque é constrangimento. Então, numa sociedade dessa, completamente sem senso de realidade, como é que vai viver? Como é que você vai corrigir? Como é que você vai desenvolver seu filho? Como é que você vai desenvolver a sua vida? Se você não pode nem ser corrigido. Eu estaria traumatizado demais, porque eu vou dizer, o que mais eu recebi na minha época foi caneta vermelha. Irmãos, quero agradecer mais uma vez ao pastor Felipe pela sua presença aqui conosco. O pastor Felipe é um parceiraço, um amigo nosso. Eu estou super feliz com tudo que está acontecendo, né, pela oportunidade que nós estamos tendo nesse mês de maio de poder estudar a palavra de Deus, de poder estudar sobre as famílias da Bíblia, fazer relacionamentos, né, das famílias da Bíblia com as famílias de hoje. Então a gente percebe, né, que a Bíblia ela tem de tudo, né? Quantas pessoas eu estudando para poder estar aqui conversando, fazendo perguntas para o pastor Felipe, eu fiquei me perguntando quantas vezes nós estudamos sobre a família de Lameque, né, na nossa vida. Quantas vezes nós procuramos entender sobre a família de Lameque. Tem uma outra família que nós vamos estudar, que é hoje, eu falando com a família que vai estar aqui, né, falando sobre
né, que eles vão falar sobre a família de Zelofeade. Aí ele a Aline e o Luiz Siqueira e a Aline Siqueira. Deus os abençoe. Né, e né, a pastora Celeste e o pastor Marcos também, lá de Guaxupé, vão estar no Instagram depois falando sobre essa família. Então eu fico imaginando até mesmo sobre a família de Lameque. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui sobre essa família, sobre a época dessa família. Às vezes a gente fica achando que é difícil criar os filhos no dia de hoje, fica colocando dificuldades para criar os filhos no dia de hoje, e a gente acreditando que antes era fácil, acreditando que antes as coisas não aconteciam, que as coisas antigamente elas eram bem mais naturais, quando na verdade, né, a história vai dizer que elas não eram. E a Bíblia vai nos mostrar que logo após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, né, a violência aumenta, as coisas vão aumentando gradativamente, de uma maneira que Deus, né, ele pega e manda o dilúvio para ver se a sociedade ela toma jeito, né? A nova sociedade. Mas na verdade, depois de Noé, a sociedade também volta a crescer e ela volta a se corromper novamente e a chegar no nível que nós estamos hoje. Então assim, gente, louva a Deus mais uma vez pela sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui. Pastor Felipe na próxima semana não vai estar conosco, mas ele ainda vai aparecer aqui muito durante o mês de maio, né? Todas, com exceção da próxima segunda e terça, né? Todas as outras segunda e terça dele, ele vai estar aqui com a gente, vai estar participando aqui, vai falar ainda sobre a família de Moisés, família de Caleb, família de Arão, família de Agã, família de Eli, família de Samuel. Meu Deus do céu! Vai estar aqui conosco falando sobre essas famílias, vai estar curtindo aí, você ainda vai curtir muito, pastor Felipe. Gente, às 21 horas eu vou estar no Instagram com Marcelo Moura, meu amigo. Marcelo esteve aqui já hoje, verificando, né, os tipos de perguntas que a gente ia fazer, se preparando para as 21 horas. 21 horas eu vou estar com o Marcelão lá no Instagram do Casais Saudáveis, e eu sugiro que você não perca. Amanhã, às 5h30, eu vou estar recebendo aqui o meu amigo, né, Carlos Augusto Gama Vieira, né, um amigo de oração, né, nós trabalhamos juntos, né, na oração, e à noite eu vou estar com o pastor Leandro, lá de Niterói, vai estar, né, se comunicando com a gente. Na quinta-feira eu vou estar recebendo o pastor Emanuel Lopes, né, e a pastora Celeste, pastor Marcos, no Instagram. Na sexta-feira eu vou estar com essa aí que está falando aí, ó, que bênção, né? Eu vou estar com a Leila Braga e o evangelista Leonardo, né, da cidade VEC, né? A Leila é da nossa igreja e o Leonardo vai estar no Instagram conosco, né, falando sobre a família de Abraão. Então não perca, a gente tem muita coisa ainda, vai rolar muita coisa durante esse mês aí. Deus ainda vai abençoar muito, vai falar muito, e eu tenho certeza que o negócio vai ficar quente aí. Igual ficou hoje. O pastor Felipe, tem hora que ele se empolga aqui, eu venho falando assim, rapaz, esse homem calmo, tranquilo, sereno. Tem hora que parece que ele fica com raiva de algumas coisas que estão acontecendo. E eu acho isso bacana. Não é raiva, não é que a gente ama o reino, a gente quer isso. A gente também está um pouco cansado de ver as pessoas cometendo grandes erros. Exatamente, estamos cansados de ver as pessoas cometendo os mesmos erros. Quando a Bíblia, ela nos ensina, se a gente, né, tivesse lendo a Bíblia, tivesse comunhão com a Bíblia, tivesse, né, intimidade com a Bíblia, a gente não estaria sofrendo essas coisas. Se as pessoas aprendessem de forma inteligente as coisas, com os erros dos outros, as famílias serão muito mais proteções. Exatamente. Pastor, quase 1h30 de live. Orem pela gente, vamos terminar essa live
tomar um café. A gente tem café com o pastor, tá? Se algum pastor passar por aqui e falar que não teve café, negativo, vou postar as fotos, inclusive, com café aqui em casa, tá? Não tem oferta, mas tem café. Pastor, ora pelas famílias que estiveram conosco. Pai, nós te agradecemos e abençoamos a todas as famílias que assistiram e vão assistir essa live, que sejam impactadas por tudo que foi dito aqui pela tua palavra, especialmente pelo poder que é na tua palavra. Obrigado. Estou abençoando o William, Sueli, nesse projeto. Abençoe os meus irmãos, pastores, colegas, amigos que passarão por aqui, que eles sejam ainda mais bênção, ó Pai, para esse reino, para essa página, e que muitos casais e famílias sejam abençoados nesse tempo, Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, graça e paz. Até amanhã às 5h30 ou até às 21 horas lá no Instagram. Tchau, gente. Graça e paz.